Se você só pudesse fazer um único pedido a Deus. Imagine que você pudesse fazer um pedido, agora um só. Qual pedido seria? Qual pedido seria? Pense aí agora, por alguns segundos. Se você tivesse que fazer apenas um pedido a Deus, feche seus olhos aí e pense. Qual pedido seria? Eu tenho certeza que alguns já têm muito claro o que pediria ao Senhor. Eu não tenho dúvida alguma que alguns estão dizendo: Senhor, eu pediria a cura. Senhor, eu pediria por salvação. Senhor, eu pediria por aquela ação que só o Senhor pode fazer. Mas imagine se você só pudesse fazer um pedido, um único. Se fosse a sua última chance, o que você pediria a Deus? Eu já fiz muitos pedidos a Deus. Eu acho que você já conseguiu pensar qual seria o seu último pedido. E é verdade que são tantos os nossos pedidos. São centenas, talvez milhares de pedidos, e todo dia a gente está pedindo algo ao Senhor. E é bom que peçamos, porque Ele assim nos ensinou que nós devemos reconhecê-lo como um Pai que está disposto a conceder boas coisas aos seus filhos. Eu já pedi, por exemplo, ao Senhor para passar num concurso público. Passei num concurso público. E aí eu pedi também ao Senhor para ter um bom casamento, arranjar uma boa esposa. E eu arranjei uma esposa preciosa, irmãos, mais valorosa do que uma joia preciosa, assim como Salomão coloca lá em Provérbios 31. E aí eu pedi ao Senhor certa vez para ser curado de um câncer que eu tive aqui nessa regiãozinha aqui que está faltando um pedaço. Foi um câncer. E aí o Senhor disse: olha, nenhuma etapa desse processo vai ser abreviada. Eu tenho algumas coisas para tratar com você nesse processo. Mas Deus me curou, atendeu o meu pedido. Eu pedi ao Senhor por filhos, e eis que o Senhor me deu. Porque o Senhor não economiza. Filha, fique de pé aí, para as pessoas lhe verem. Olha aí, olha aí. Deus não economiza em bênção, irmãos. A gente é que economiza, mas Deus dá deliberadamente. É uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Me deu uma bênção de filha, linda, já veio tamanho grande. Não é? Já veio tamanho família, nem foi pequenininha assim no braço, mas já foi tamanho família, porque sempre eu dizia assim: Arielle, se criança nascesse já de 3 anos para frente, eu teria uns 10, porque depois que já está grandinho, correndo, andando, falando, comendo sozinho, é uma bênção, mas quando é pequenininho de colo, dá tanto trabalho. Olha o que Deus me deu, uma de 11 anos, abreviou uma série de coisas, porque Deus ouve orações, Deus ouve o que a gente fala. Teve uma vez que eu estava em Curitiba e tinha uma assembleia distrital e eu precisaria estar lá. Na época eu era tesoureiro lá do outro distrito. E eu disse: Senhor, eu queria tanto estar naquela assembleia distrital. Senhor, eu queria tanto. E a assembleia era no outro dia e eu estava na aula do mestrado. Isso era uma quinta-feira à noite e a assembleia era no sábado. Eu precisava estar lá. Eu disse: Senhor, eu queria tanto, mas quando eu fui olhar as passagens, irmãos, estava tão caro que estava fora de cogitação, porque afinal de contas era para o outro dia que eu tinha que comprar a passagem. E eu não tinha a menor condição de comprar. E eu disse: Deus, mas eu queria tanto ir para essa assembleia. E quando eu olhei os pontos no meu cartão, eu só tinha 18 mil pontos. E as passagens custavam 78 mil pontos. E eu só tinha 18. Eu disse: Deus, não tem como, e as passagens eram muito caras. E aí fiquei orando: Senhor, eu queria tanto estar naquela assembleia. E aí, antes de dormir, eu vou tentar mais uma vez. E quando eu coloquei lá comprar passagem, irmãos, apareceu 60 mil pontos no meu cartão. E eu comprei a passagem e fui para a assembleia. Porque Deus ouve as nossas orações. Mas se a gente tivesse só um pedido para fazer a Deus. Alguém que eu procuro modelar é Josh Miller. O homem que é considerado o pai dos órfãos do século XIX, que alimentou mais de 10 mil órfãos lá no Reino Unido. E esse homem tinha um caderninho de oração onde foram registrados mais de 50 mil pedidos de orações que foram respondidas. E eu tomei por prática também ter um caderninho, hein, Carol? Nós dois. Tem um caderninho e eu anoto diariamente o que eu pedi a Deus. E tem tanta coisa lá que eu tenho certeza que daqui a 1 ano eu vou ficar com vergonha do que eu pedi a Deus. Daqui a 10 anos eu vou dizer: meu Deus, eu não acredito. Que infantil. Mas Deus se agrada disso. Deus se agrada de pedidos infantis. Não é verdade?
E aí eu também coloco lá o que Deus falou para mim. E eu coloco o que eu pedi a Deus e vou orar. E aí depois eu coloco o que Deus falou para mim. Mas alguém também que eu busco modelar o comportamento é de Davi. E Davi nos ensina aqui no Salmos 27, e aí você pode abrir a sua Bíblia, Salmo 27, no versículo 4, que se ele pudesse fazer só um pedido a Deus, só uma coisa, uma única coisa, Davi nos ensina que ele focaria naquilo que é principal. Esse homem chamado pelo próprio Deus de um homem segundo o meu coração. Imagine só, quem disse isso foi o próprio Deus. Eu escolhi a Davi, o homem segundo o meu coração, que vai fazer a minha vontade. E esse homem que tinha um coração alinhado com o coração de Deus, sintonizado no coração de Deus. Ele disse que se ele tivesse que pedir só uma coisa a Deus, ele focaria naquilo que é principal. E no Salmo 27,4 ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei. É que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi disse que se ele só tivesse um pedido ao Senhor, seria para ficar na presença de Deus. Se ele só tivesse um pedido a fazer a Deus, uma única coisa ele se dispõe a pedir a Deus, é ficar na casa do Senhor, morar na casa do Senhor, habitar na casa do Senhor. Isso nos fala sobre foco. Uma única coisa. Fazer uma única coisa. Às vezes a gente está preocupado com tanta coisa, que aí acaba esquecendo o principal. E aí a gente pode aprender aqui com Davi que nós precisamos ter foco naquilo que é essencial. E o essencial para o cristão é estar na casa de Deus, na presença de Deus, buscando intimidade com Deus. E isso é essencial. Algumas outras coisas são importantes, outras são prazerosas demais, mas o essencial, Davi nos ensina que nós precisamos dirigir o nosso foco para uma única coisa. E se tem aqui alguém que é multitarefas, esse alguém sou eu. Se tem alguém que tem dificuldade de se concentrar em uma só coisa, irmãos, esse alguém sou eu. Sabe, eu precisava aprender sobre foco e comecei a ler 3 livros de uma vez sobre foco. E eu aprendi que quem é multitarefas é considerado de mente de macaco. Olha só, eu aprendi que a minha mente é de macaco. Porque está sempre fazendo malabarismo, várias coisas ao mesmo tempo. E eu descobri que eu preciso me concentrar em apenas uma coisa. E um desses livros, que o título é A Única Coisa, ele ensina que o segredo da vida, você sabe qual é? O segredo da vida. O autor ensina que o segredo da vida é... E aí ele narra um diálogo onde ele perguntou para alguém: você sabe qual é o segredo da vida? Aí esse alguém disse: não, qual é? E ele fez assim. E aí a pessoa perguntou: o seu dedo é o segredo da vida? Ele disse: não, o segredo da vida é uma só coisa. E aí, claro, o interlocutor perguntou: mas que coisa é essa? E aí ele respondeu: isso você tem que descobrir. Você tem que descobrir qual é a única coisa que você tem que se dedicar. Ou seja, você tem que descobrir o propósito da sua vida e se dedicar a isso e se liberar das distrações, das coisas que vão fazer você perder o foco. E quando nós vamos para a vida de Paulo, nós podemos perceber um homem que se dedicou a uma só coisa. E quando Paulo escreve aos Filipenses, ali no capítulo 3, Paulo vai apresentar todas as suas credenciais de tudo quanto ele fizera antes de ter um encontro com Jesus Cristo. Só, olha, eu fui o melhor entre os alunos, eu fui um hebreu, eu fui isso, eu fui aquilo. E Paulo vai apresentando as suas credenciais até que ele diz: mas o que para mim era lucro, isso eu considero perda por causa de Cristo. Porque, na verdade, eu considero tudo como perda por causa do sublime conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar Jesus Cristo e ser achado nele.
Não tendo justiça própria que procede à lei, mas aquela que é mediante a fé em Jesus Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Eu só quero uma coisa: eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Eu quero tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para que de algum modo eu possa encontrar, alcançar a ressurreição dos mortos. Paulo focava em uma coisa: ser igual a Jesus Cristo. Portanto, ele desprezava todas as outras credenciais. E um desses outros autores que eu li, considerado o pai da inteligência emocional, Daniel Goleman, em um livro chamado Foco, ele diz que a atenção tem um papel fundamental no sucesso. Isso por uma coisa muito simples: aquilo que a gente dá atenção, cresce. Não é verdade? Tudo aquilo que a gente dá atenção, cresce. Quer que o seu músculo cresça? Dê atenção para ele. Vá na academia, puxe ferro, e ele vai crescer. A única coisa que cresce sem que a gente precise dar atenção é coisa ruim. Mato no quintal, cresce, é só você não dar atenção. A barriga cresce, é só você não dar atenção. Não é verdade? Só não dá atenção e a barriga vai crescer, não tem dúvida nenhuma. Se você não der atenção à sua vida com Deus, o pecado também vai crescer. Aquilo que a gente dá atenção, cresce, a não ser ervas daninhas. Coisas ruins crescem sem a gente perceber, sem que a gente dê a mínima atenção. Mas Davi também nos ensina aqui, nessa sua petição a Deus, que não se trata apenas de pedir a Deus, mas também de buscar. Ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor, mas essa coisa que eu peço eu também a buscarei. Não é só questão de pedir, mas pedir e buscar. Não se trata apenas de se conformar pedindo e esperando que simplesmente Deus faça tudo, porque algumas coisas vão depender de nós. Deus nos abre portas, Deus abre caminhos, mas algumas vezes Ele está olhando: bora, filho, avança aí, estou esperando, já está aberto. Vá lá, vá em frente, afinal de contas você tem fé ou não tem? Você precisa ver para poder crer, então isso não é fé. Algumas vezes, para viver algo que Deus tem para nós precisamos agir. Nem tudo Deus vai fazer sozinho, porque nós somos cooperadores. Ele escolheu assim. Ele poderia fazer tudo só, mas Ele escolheu uma cooperação, uma parceria com o homem. Então, às vezes, a gente pede algo para Deus, mas as nossas ações estão desalinhadas com aquilo que a gente pede. Já percebeu isso? Algumas pessoas dizem: eu quero viver mais de Deus, mas aí não se aplica a uma leitura devocional diária da Bíblia. Não tem atitude nem disciplina para oração. Não vem aos cultos, não participa de um grupo pequeno e quer mais de Deus como criatura. As ações estão desalinhadas. Não vem para a oração de sábado, né, Ana Paula? Sábado de manhã, jovem, oração. E quer mais de Deus como? Deus já derramou o Espírito sobre toda a carne. Já foi, alô? Já foi, Deus já derramou. Cadê você lá embaixo para parar? Às vezes a atitude está desalinhada com aquilo que a gente pede. Às vezes a pessoa diz: Deus, eu quero ter uma vida plena, saudável, muitos anos de vida. E depois do culto aonde? Cebozão. E esses dias eu conheci cadê João? Josefina, como é? Valentina, pela misericórdia. Olha o tamanho da lapa. Comeu eu, Ariel e Ana, e a gente saiu. Acordei de madrugada. Como é que você quer saúde, criatura? Está desalinhado o que você está pedindo com o que você está fazendo. Algumas pessoas dizem: Deus, eu quero um namorado. Sábado, hein, Duda? É nós. Sábado, dia dos namorados, tem culto da JNI. Venham, venha e recebam, irmão. Dia de milagres. Venha receber. Porque se você quer, as ações têm que estar alinhadas com o pedido. Não adianta dizer: Deus, eu quero um namorado, mas não se arruma, criatura. Não é verdade? Não dá aquela caprichada no visual. Não dá bola para ninguém. Vem, se senta, não olha de lado. É verdade que a mulher precisa ser encontrada, não é?
Lá em Provérbios 31 ele vai dizer, uma mulher preciosa, valorosa, quem a achará? Quem tem que procurar é o homem. A mulher tem que ser achada, amém? Mas também não precisa se esconder tanto, né, irmão? Dê uma bolinha pro irmão, olhe de lado, responda o WhatsApp. Não é? Não é verdade? Ou seja, a minha atitude tem que ser alinhada com o meu pedido. Deus, eu quero um namorado. Opa, Deus, será que é aquele? Eu vou sentar mais perto. Opa, tô aqui, irmão, pode deixar. Não é verdade? Pedido alinhado com a oração. Algumas pessoas, Deus, eu quero um casamento abençoado. Mas aí não investe tempo com a esposa, com a família. Não é? Dia dos namorados, já comprou alguma coisa para a esposa, varão? Fala, papai, né? Não vale panela, nem pano de prato, né? Não vale, né? Vale uma diária no salão, tal, essas coisas aí vale, um jantar, não é? Mas as nossas orações precisam estar alinhadas. Davi diz, eu pedi e eu busquei. E Jesus nos ensina, lá em Lucas capítulo 11, que o princípio de receber algo da parte de Deus é a perseverança. E ele diz, olhe, peçam e lhes será dado. Busque e vocês acharão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Amém? Tem alguém aqui comigo? Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que pede, recebe, irmão. Todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta lhe será aberta. Mas nós precisamos... Jesus, eu estou aqui, hein? Estou aqui, ó. Toda madrugada. Jesus ainda não chegou, hein? Estou aqui. Jesus conta uma parábola de um vizinho importuno. Um cara incômodo. Jesus não se incomoda, irmãos. Pode bater na porta qualquer hora do dia que ele não se incomoda. Mas algo interessante nessa petição de Davi, sabe o que é? É que a dimensão de Deus, sabe, é algo tão além da nossa compreensão. A plenitude de Deus é algo que a mente humana não consegue experimentar em toda a sua plenitude, que Davi faz apenas um pedido resumido. Ele diz, Senhor, apenas uma coisa eu lhe peço, mas desse único pedido nós podemos experimentar pelo menos 3 dimensões. Davi diz, uma coisa eu peço, a primeira coisa, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Um pedido em 3 dimensões. Morar, contemplar e meditar. Davi diz, uma coisa eu peço, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida, Senhor. Que eu possa viver na sua casa. Que eu possa, Senhor, contemplar a sua beleza. E que eu possa meditar, que eu possa aprender do Senhor todos os dias. Isso é a única coisa que eu peço. Sabe quando Davi diz, olha, eu peço para morar na sua casa todos os dias, Senhor. Sabe o que é que Davi está dizendo? Eu quero permanecer no Senhor. E eu quero que também o Senhor permaneça em mim. Eu quero que o Senhor faça morada aqui, Senhor. Eu quero que nós estejamos tão próximos, como se a gente morasse junto, no mesmo cômodo. Alguém se identifica aí? Tem alguém aí cheio do Espírito Santo? Tem alguém aí que o Senhor é morada, a casa e habitação? Tem alguém que o Espírito Santo habita aí? Amém? Tem alguém que o Espírito Santo habita aí que pode dar um glória a Deus? Glória a Jesus, porque esse foi o pedido que Davi fez, e hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós, e nós podemos dizer, fica Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, eu quero ser tão íntimo, tão íntimo, tão íntimo, como se nós morássemos na mesma casa. E ele vai responder, nós moramos, filho. Nós moramos, o meu Espírito coabita com o seu Espírito. E juntos nós vamos desenvolver o seu caráter igual ao caráter de Jesus. Davi diz só uma coisa, Senhor. Eu quero me sentar com você. A tradução dessa palavrinha aí, morar, em seu original, também tem a conotação de sentar-se. Senhor, eu quero sentar com você à mesa. Senhor, eu quero permanecer, eu quero ficar com o Senhor. Eu quero ter uma residência fixa e não só vir um dia por semana ao culto. Não se trata disso. Não se trata de vir uma vez no culto da quinta-feira. Não se trata de vir uma vez no culto do domingo, embora tudo isso seja muito bom. Mas não se trata de uma
sabe, de um relacionamento passageiro de apenas 1 hora por semana, mas um relacionamento que ele é permanente. E esse é o desejo de Davi. Davi diz: eu quero ser habitado por você, Senhor. Eu quero ser habitado por você. Esse é o meu único pedido. Sabe, é interessante que Davi conclui os Salmos 23, nós estamos aqui no 27, amém? Você ainda está aí com sua Bíbliazinha aberta, no 27. Mas é interessante que Davi conclui os Salmos 23, dizendo que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente o seguirão todos os dias da sua vida. E aí ele conclui: e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Se a gente considerar os Salmos 27 ali meio que uma continuidade do 23, onde ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu precise andar por lugares tenebrosos, eu sei que o Senhor vai me consolar, que o Senhor vai me guardar. E quando ele conclui dizendo que a bondade do Senhor o acompanharão, e que ele estará todo dia na casa do Senhor. Quando Davi diz: Senhor, uma coisa eu lhe peço, é que eu possa estar na sua casa todos os dias da minha vida. A gente pode entender que Davi está dizendo: Senhor, eu quero que tu sejas o meu pastor todos os dias. Senhor, eu quero que o Senhor me leve à água de descanso todos os dias da minha vida. Senhor, eu quero que o Senhor me traga refrigério. Refrigera a minha alma, Senhor. Eu quero que o Senhor me guie pelas veredas de justiça, por amor ao seu nome, todos os dias. Senhor, eu quero o seu consolo todos os dias. Senhor, eu quero que o Senhor unja a minha cabeça, Deus. Eu quero, Deus, que o Senhor derrame o óleo da unção na minha cabeça. Eu quero que o Senhor faça o meu cálice transbordar todos os dias, Senhor. Ah, Deus, eu quero a tua presença todos os dias. Mas o pedido de Davi não era um pedido aleatório. Às vezes a gente pede algo a Deus sem saber como vai usar aquilo. Já perceberam? Ah, Senhor, eu quero dom para curar pessoas. Mas não vai no hospital. Então, às vezes a gente pede coisas a Deus que não sabe como usar. Que não sabe como operar. E aí talvez Deus esteja dizendo: olha, essa máquina aqui não é para esse piloto aí. Você precisa desenvolver um pouco mais. Não é? Às vezes a gente pede isso, mas não foi o caso de Davi. O pedido de Davi tinha um propósito. Ele não queria estar na casa do Senhor todos os dias apenas como um passatempo. Ele não queria ir na igreja apenas para arrumar namorada. Embora a igreja seja o melhor lugar para você arranjar uma namorada. Amém? É o melhor lugar. O lugar é aqui, irmã. Irmão, não precisa ir pescar fora não. O lugar é na igreja. O lugar para se arranjar é aqui mesmo. Mas essa não era a intenção de Davi. A intenção de Davi não era estar na casa do Senhor em busca de um milagre, embora a casa do Senhor seja lugar de milagres. Eu mesmo posso contar vários milagres que eu já experimentei do Senhor aqui no altar, diante do Senhor, e Ele me tocou, e Ele fez um milagre acontecer. Essa não era a principal intenção de Davi. Nem tampouco porque ele estivesse passando algum tipo de dificuldade, embora quando nós estivermos passando dificuldade, o lugar de comungar isso é entre os irmãos. Dificuldade não é um lugar para a gente habitar sozinho, irmãos. É um lugar para a gente ir acompanhado com alguém. Mas o propósito de Davi era contemplar a beleza do Senhor. Senhor, uma coisa eu te peço, é estar na tua casa todos os dias da minha vida tinha um propósito. Davi queria estar na casa do Senhor todos os dias para contemplar a beleza do Senhor, para ver o Senhor, para perceber o Senhor, para olhar para o Senhor, para observar o Senhor, como Deus age. Às vezes nós estamos tão distraídos, irmãos, com as coisas, com as luzes, e aí Bia hoje fez um efeito assim na música, né, tchá, 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 e aí eu disse: aí Dezão, que massa, né? Já quero isso aí sábado. Às vezes a gente contempla tudo isso, e deixa de contemplar a beleza de Deus. A gente olha para tudo que está acontecendo, e perde a atenção de contemplar simplesmente a beleza de Deus. Nos distraímos tão facilmente, que não observamos a beleza de Deus, como Deus age.
Embora nós não possamos colocar Deus em uma caixinha, porque Ele é todo poderoso e soberano e age como Ele quer. Deus tem um padrão e Ele está aqui na palavra. Como Deus age está aqui. Ele antecipa muita coisa para nós. Não tudo, mas muita coisa está aqui antecipada. Lendo, a gente pode entender o caráter de Deus, como Ele age. Que Deus é fiel para com quem é fiel. Que Ele é bondoso para quem é bondoso. Nós podemos perceber um padrão de fidelidade, de bondade, de amor, de perdão, de misericórdia. Mas a gente só consegue perceber isso se a gente parar para observar a beleza de Deus. Como é que Deus age? Olhar como quem está extasiado. Uau! Essa face de Deus eu nunca tinha visto. Uau, que é isso, Deus? Não sei se você já teve uma experiência como essa, de perceber Deus. E nos 40 dias de jejum desse ano, eu tive uma experiência com Jesus que eu nunca tinha tido na minha vida, que eu senti o cheiro de Jesus. Eu disse a Ariel, hoje de madrugada, eu senti o cheiro de Jesus. Eu consegui sentir Ele aqui do meu lado e tinha cheiro. Eu já tinha sentido a presença, mas o cheiro foi a primeira vez. E a Ariel disse, como é o cheiro de Jesus? Eu disse, Ariel, eu não sei descrever, mas é bom. É bom, o cheiro de Jesus é bom. Você sabe, um cheiro de orvalho da manhã, misturado com flores, é um cheiro bom, eu não sei descrever. Mas eu sei que era o cheiro de Jesus. Eu sei que Jesus estava ali do meu lado, enquanto eu estava orando, eu senti a presença e eu senti o seu cheiro. É um cheiro de vida. É um cheiro, sabe, de vida eterna, de plenitude. Eu não sei descrever, eu só sei que eu sei. A gente só vai ter essa percepção quando a gente parar para observar a beleza de Jesus. Como Deus pensa, como Deus age. Mas o problema é que nós estamos ocupados demais. João, quando para observar a beleza de Deus ali naquela ilha de Pátimos, ele narra isso lá no Apocalipse, a primeira ação de João é cair como morto, porque ele não consegue contemplar tamanha beleza. Aí ele precisa ser arrebatado no Espírito, para que ele consiga ver uma porta no céu, Apocalipse capítulo 4. E aí você pode ter lá um vislumbre narrado por João, da visão que ele teve da beleza de Deus. E ele descreve alguém que estava sentado no trono, e esse estava sentado era semelhante no aspecto uma pedra de jaspe e ao sardônio. Você já viu uma pedra de jaspe e de sardônio? Eu também não. Mas João viu. Era semelhante. Era o brilho de Jesus. Era o brilho de Jesus. Era algo tão intenso que ele só pôde comparar uma pedra preciosa. Mas ele disse que ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Uma esmeralda eu conheço. E sei que é uma pedra cara, preciosa. Era o brilho de Jesus. E diante do trono, João disse que havia um mar de vidro semelhante a um cristal. É a beleza de Jesus. A beleza de Deus que nós precisamos desejar. Nós precisamos desejar experiências assim. De vir ao culto, claro, na expectativa de curas, de milagres. E eu creio que ainda hoje pessoas serão curadas. Ainda hoje, eu creio nisso. Eu creio que ainda agora pessoas estão sendo salvas. Eu creio nisso. Eu creio naquilo que eu falo. Porque aconteceu comigo. Mas nós precisamos sair de casa dizendo, Jesus, eu quero contemplar a sua beleza. Eu quero ver a sua santidade. Eu quero ver a sua face que eu ainda não conheço. Eu sei que o Senhor é inesgotável, é infinito. E nós teremos toda uma eternidade para lhe conhecer. Mas mostra uma brechinha para mim agora. Faça igual Moisés. Deus, mostra uma pontinha para mim agora, nem que seja aqui, ó, na fenda dessa pedra. Mas deixa eu ver só um pouquinho. Sabe, nós precisamos desejar isso. Davi disse uma coisa, eu peço ao Senhor. Estar na sua casa todos os dias, porque eu quero contemplar o Senhor, eu quero morar ali, eu quero viver, eu quero contemplar, mas eu também quero estudar, eu quero sondar, eu quero meditar no seu templo. Nós precisamos estudar Deus, irmãos. Você sabe uma das coisas que me deixou mais frustrado quando eu comecei a fazer um mestrado em teologia?
foi que tem um monte de cara lá querendo me dizer quem era Deus e os caras nem crentes eram. Um monte de teólogo que escreveu um monte de bobagem sobre Deus e os caras não conheciam Deus. E eu dizia, meu Deus, como é que esse cara quer me ensinar quem é o Senhor se ele nem lhe conhece? Pelo que ele estudou, pelo que ele acha que é. Mas é verdade que nós precisamos estudar Deus. Precisamos estudar aqui, na palavra, dia a dia. E todos os livros são bons, vão nos ajudar. Livros de teologia clareia a nossa mente, o nosso entendimento. Mas aqui, na palavra, Davi disse que ele queria estudar Deus, procurar Deus, buscar Deus, pesquisar Deus, examinar Deus. E certa vez esse mesmo Davi fez uma oração lá no Salmo 139. E ele disse, Senhor, Tu me examinas o meu coração. O Senhor conhece ao meu respeito, sabe quando eu me sento, quando eu me levanto. Mesmo que de longe o Senhor conhece os meus pensamentos. Tu me vês ainda quando eu viajo, quando eu descanso. Tu sabes o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Isso foi o que disse o homem segundo o coração de Deus. Davi tinha clareza que o seu coração era alinhado com Deus. E que Deus sondava o seu coração. Essa era a perspectiva de Davi em relação a Deus. Deus, você me conhece. Você me sondas. Quando eu me levanto, o Senhor vê. Quando eu me deito também. Quando eu viajo, quando eu descanso. Até o meu pensamento o Senhor conhece. O homem que tinha um coraçãozinho assim, com Deus, tem essa perspectiva. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Será que na perspectiva de Deus é diferente? Se o homem que tinha um coração alinhado com Deus disse, olha, Deus, o Senhor sabe tudo que eu faço. Será que a perspectiva de Deus é diferente? Deixa eu melhorar um pouco aqui a pergunta. Será que também não é o desejo de Deus que a gente conheça a sua mente? Que a gente conheça o seu coração? Que a gente conheça o que Ele faz? Que a gente conheça como Ele age? Será que essa também não é a intenção de Deus, que a gente tenha um relacionamento de amigo com Ele, onde Ele possa revelar tudo aquilo que Ele quer fazer? Afinal de contas, nós somos filhos de Deus ou não somos? E para mim, irmão, seria muito estranho se todas as vezes que minha filha se aproximasse de mim, ela dissesse, ai pai, o Senhor é tão santo que eu não posso me aproximar. Eu tenho que ficar tão distante, porque afinal de contas eu sou tão diferente. Irmãos, ia ser um negócio meio complicado. Mas eu quero que minha filha diga, venha filha. Eu quero que você saiba de mim. Eu quero que você aprenda de mim. Eu quero que você seja igual a mim, embora você tenha algumas coisas diferentes de mim. Não é pecado nenhum querer aprender de Deus. O pecado é querer ser igual a Deus. Ser igual a Deus não vai rolar. Alguém que quis ser assim, teve que descer. Mas conhecer de Deus é tudo o que Ele quer. Ele disse que Ele nos daria um novo coração e gravaria a sua palavra no nosso coração, para que ninguém precisasse ensinar o outro, porque todos teriam a consciência, o conhecimento de Deus. Esse é o desejo do Senhor para todos nós, que nós saibamos como Ele se move, como Ele age, como Ele pensa, para que nós possamos nos alinhar à sua vontade aqui na terra, que a gente reaja ao seu posicionamento, aquilo que Ele quer fazer aqui na terra. Mas, sabe, a dificuldade que nós temos é nos concentrar em coisas simples. Assim como esse pedido de Davi. A gente quer o quê? Fogo do céu. A gente quer reteté, milagre, cura, tal. Mas às vezes as coisas simples a gente não valoriza. E o pedido de Davi era um desejo tão simples, que resume a atitude de alguém que descobriu na imensidão de Deus um poder apaixonado de atração pela presença dele. Sabe, o pedido de Davi era tão simples que ele não utilizava de artifícios nem de coisas pessoais para resolver os seus próprios problemas, mas ele procurava, em primeiro lugar, a ajuda de Deus. E você pode até pensar que no momento em que Davi descreveu isso, ele estava lá no seu leito real, cheio de esposas e concubinas lá abanando, desfrutando de manjar reais.
Mas quando Davi escreve isso, irmão, ele estava escondido de Saul e de seu exército que estava à porta esperando ele sair. Quando Davi escreve isso, ele está ali acuado, feito uma caça. E um exército lá do lado de fora, como cães raivosos, rangendo os dentes, esperando que ele saísse para matá-lo injustamente. Injustamente, Saul e todo o seu exército estavam à caça desse homem e ele escondido. Você pode abrir comigo os Salmos 27, para a gente finalizar? Abra aí para mim, nós vamos ler só para a gente ter um vislumbre do que Davi estava passando nesse momento. Na minha Bíblia o título é Com Deus não temeremos. Mas o título que eu dei essa mensagem foi uma só coisa. Porque foi isso que Deus falou para mim. Filho, uma só coisa é necessária. Alguém lembra de Marta aí? Uma só coisa. Uma coisinha só. Aqui, ó, de lado de papai. Ombro, aqui, ó. Papai faz, você repete. Eu vou fazendo, você vai aprendendo. Não é? E Davi diz assim, com Deus não temeremos. É o título que tem aqui. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampem contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim eu terei confiança. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá e me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima de todos os inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei, salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim, responde-me. Ao meu coração me ocorre, busque a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me, Senhor, por vereda plana, por causa dos meus inimigos, Senhor. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que respiram crueldade. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se, fortifique-se no Senhor, fortifique o seu coração no Senhor, espere, pois, no Senhor. Davi começa declarando: o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. A quem eu temerei? Tem alguém atemorizado aí? O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Nem quando eu estiver no leito de morte, eu não temerei, porque tragada foi a morte na vitória. Eu não temerei. Sabe, Davi está cercado ali pelo exército de Saul. Davi havia sido abandonado pela sua família, ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem. Seus irmãos não acreditavam que ele fosse capaz de derrotar Golias. Davi havia sido abandonado pelos seus amigos próximos. Alguns que lutaram ali com ele no exército, agora viraram as costas e lhe perseguiam, amando de Saul. Não existia mais família, amigos, pessoas próximas. Talvez ele estivesse ali numa caverna, acuado, escondido. Lhe acusavam injustamente, mas ao invés de buscar alternativas pessoais aos seus problemas, Davi foi buscar apenas uma coisa.
em primeiro lugar, a direção de Deus para a sua vida. Assim, o desejo de Davi era tão somente estar onde Deus está, ver o que Deus tem a revelar e aprender o que Deus tem a ensinar. O desejo de Davi era só esse. Senhor, uma coisa eu te peço: eu quero estar onde o Senhor estiver. Eu quero ver o que o Senhor tem para me revelar. E eu quero aprender aquilo que o Senhor tem para me ensinar.